Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Ctrl+I, podcast da Interact Solutions. O fim do ano vai se aproximando e os profissionais já começaram a estudar as tendências que impactarão suas áreas nos próximos anos, para entender o que pode ser utilizado e também adaptado a cada realidade. Se você também é assim e está em busca do que vai ser tendência para a área de gestão de projetos em 2025, chegou no episódio certo. A Interact sempre teve uma relação próxima com o PMI-RS e no ano passado, em 2023, acabou se estreitando ainda mais através da parceria estratégica para transformar a gestão empresarial. Sendo assim, a Interact passou a ser mantenedora do PMI-RS. Para aproveitar ainda mais a parceria em favor do nosso público-alvo, convidamos o presidente do PMI para compartilhar com a gente mais informações sobre esse assunto. Alex também é coordenador-geral da Integração Nacional dos Capítulos do PMI no Brasil, especialista em gerenciamento de projetos, programas e portfólios, líder de gestão e inovação e PMO no Escritório de Desenvolvimento de Projetos do Governo do Rio Grande do Sul, professor de MBA em Gerenciamento de Projetos, especialista em Gestão de Tempo e Produtividade Pessoal. Seja bem-vindo, Alex, tudo bem? Muito bom te receber por aqui hoje, para a gente falar sobre essas tendências na área de gestão de projetos. E fica bem à vontade para te apresentar, contar um pouco da tua trajetória. Olá, Bianca, tudo bem? Satisfação enorme estar aí contigo, mesmo que de forma virtual, aí dentro do estúdio da Interact, que é uma parceira aqui do PMI-RS de algum tempo já, E estar aqui hoje realmente é bastante significativo para mim, até porque eu não faço muitos podcasts, Então, assim, estou muito feliz pelo convite, agradeço desde já. E, bom, me chamo Alex Rosa, Sou aí um membro filiado e voluntário do PMI Rio Grande do Sul e PMI Global, já tenho 11 anos e tenho dedicado uma carreira aí, nos últimos tempos, para não dizer quanto tempo, no gerenciamento de projetos e venho da área de tecnologia, sou formado como analista de sistemas, mas depois de ter aí gerenciado e liderado projetos nessa área, migrei para a área de engenharia civil, trabalhando com gerenciamento de projetos, escritório de projetos na engenharia civil. Depois aí tive uma passagem pela indústria também, escritório de projetos na indústria, e agora, ultimamente, em projetos da área do setor público, que era algo aí que eu não tinha pretensão como carreira, mas surgiu de uma forma, por uma oportunidade, e se você perceber, esse meu caminho, eu fui procurando, novos nichos para o meu próprio desenvolvimento pessoal, profissional, e também por entender que o gerenciamento de projetos faz total diferença, para qualquer nicho que seja. E eu quis testar um pouco isso na prática, ou seja, aquilo que eu usava na tecnologia também funciona para engenharia, também funciona para a indústria, também funciona para o setor público. Posso afirmar categoricamente que sim, a chance de sucesso dos projetos, quando a gente utiliza boas práticas em qualquer setor, ela é potencializada, ela é alavancada quando a gente, se utiliza dessas melhores práticas para realmente dar um resultado para as nossas organizações. Então, assim, de forma muito geral, essa é um pouquinho da minha carreira aí. E dentro do PMI, eu tenho atuado já durante esses 11 anos, em vários papéis, tive a oportunidade de gerenciar projetos, coordenar equipes, liderar equipes, grandes, médios, pequenos projetos, até que então fui participando de cargos mais diretivos, como vice-presidente, passei vários papéis, e agora, nos últimos 4 anos, aí, estou na posição de presidente, com muito carinho, muito orgulho, e isso me credenciou também a ser o coordenador geral aí da Integração Nacional, que é uma instância onde se reúnem os presidentes dos 15 capítulos do PMI do Brasil, e mais alguns officers também, para discutir projetos em conjunto, problemas comuns, soluções para esses problemas,
Então a gente tem aí uma agenda bem intensa, né? Não só da integração nacional, mas também de PMRS, do próprio local onde eu atuo hoje, que é no governo do estado, além de, claro, família, né, e outras coisas que vão surgindo, como, por exemplo, aulas, né, então, assim, a agenda é bem intensa, mas é algo que eu gosto bastante e me dedico muito para isso. Perfeito. Eu vou começar, então, por uma pergunta que não quer calar. A tecnologia ela já vem sendo tendência em todas as áreas nos últimos anos. A gente tem percebido, né, ao longo dos estudos, enfim. Mas eu acredito que esse ano tem tudo para ser um ano muito decisivo. O que tu acha? Ainda vai ser possível fazer gestão de projetos de forma eficiente sem utilização de tecnologias? Sim, né, é possível a gente gerenciar projetos no papel, no PowerPoint, enfim, são vários meios que sim, a gente consegue gerenciar efetivamente um projeto. O que muda? Qual é a diferença? O tamanho do projeto, a complexidade, né? Portanto, se você tem um projeto pequeno, talvez você não precise de grandes tecnologias para isso, né? Algo mais comum, algo mais de escritório, você consegue lidar bem com isso, né? E para projetos maiores, mais complexos, aí sim, ferramentas são essenciais nesse sentido, porque nos ajuda na qualidade, na produtividade, né, na rapidez, quando você precisa consolidar informações, extrair dados, publicar indicadores. Então, a tecnologia é uma parceira muito grande do gerenciamento de projetos, porque ela realmente potencializa todo o trabalho de campo ou de background que uma equipe faz para poder realmente mostrar, né, as entregas, os indicadores, enfim. Então, isso ajuda bastante. E claro, né, a gente tem um avanço da tecnologia aí nos últimos anos, e é importante destacar isso, que não necessariamente dizer que hoje, né, que com a maturidade da tecnologia os projetos serão melhores ou mais eficazes. Afirmar isso é afirmar que tudo que foi feito aqui para trás não foi eficaz. Isso não é verdade, né? Nós temos excelentes projetos no mundo, né? Muita coisa boa já foi feita. Assim como a tecnologia vem escalando a sua maturidade, o gerenciamento de projetos acompanha isso, né? E veja, o PMI, Project Management Institute, né, que é a organização líder global para aqueles que consideram gerenciamento de projetos, programas e portfólios a sua profissão, existe há mais de 50 anos. Né? E assim, como entre aspas, detentor das boas práticas, ele sempre cunhou a profissão para que os profissionais que lideram projetos tenham um lugar único e comum para beber da fonte dessas boas práticas. Então, desde lá dos anos 69 para frente, que foi o primeiro ano da fundação do PMI, os profissionais de telecomunicações, aeroespacial, farmacêutica, já se reuniam para falar sobre melhores práticas. E lá a gente não tinha um terço da tecnologia que se tem hoje, mas já se entregava, né, nós já entregávamos excelentes projetos, a exemplo daquele que levou o homem à Lua em 69. O que a gente pode esperar daqui para frente, né? Se a gente traçar uma linha, né, de corte de hoje para trás e hoje para frente, acho que a gente vai ser mais produtivo, né? Existe uma diferença assim que eu acho primordial, é na velocidade com que a gente vai lidar, com o que a gente vai entregar, com que a gente vai precisar planejar e executar, né, os nossos projetos, e também se espera uma qualidade melhor, né? Assim, não adianta ter só velocidade sem qualidade. Então, a velocidade ela vai ter que andar junto com a qualidade, né? Mais qualidade de planejamento, mais qualidade de entrega, né? Então, tem uma tendência à naturalidade já, né, do que se espera dentro dessa área de gerenciamento de projetos, junto com a tecnologia. Sem dúvidas, a tecnologia vem para trazer muitas coisas, mas ela não elimina, né, tudo que já foi. A união das duas coisas resulta no que a gente tem hoje, que é mais praticidade, né? Além da tecnologia, quais as outras tendências que a gente pode destacar relevante para essa área para o próximo ano? Legal.
Bom, antes assim de tendências, né, eu preciso citar que a gente precisa desenvolver o básico, né? Então, quem está procurando se especializar, quem gostaria de entrar nessa área de gerenciamento de projetos, é uma área que monetiza bem, uma área que remunera bem profissionais, né? Então, no meu caso, assim, eu que saí de uma área técnica e fui liderar projetos, meu salário dobrou em 3 meses de diferença, né? Quando eu saí de uma área técnica e fui para a liderança de projetos, claro que eu vinha estudando o tema, vinha me aprofundando, vinha conhecendo, né? Então, não basta só migrar, você tem que ter um conhecimento para isso. Então, é uma área que remunera bem. E, então, assim, antes de falarmos de tendência, precisamos falar no básico. Estudar gerenciamento de projetos é algo básico e necessário, né? Dito isso, aí sim a gente tem algumas linhas importantes que a gente precisa citar, que é o aprofundamento de habilidades, soft skills, né, como a gente chama. Porque, veja, estudar o básico em gerenciamento de projetos, você vai ver muita questão de método, abordagem, né, ferramentas, processos, né, que são coisas mais técnicas. Existe até uma certificação do PMI que trata sobre isso, né, que certifica você como um profissional que tem profundo conhecimento nessa área técnica em gerenciamento de projetos. E a tendência daqui para frente é que se espera, né, dos líderes de projeto, aqueles que estão em times de alta performance, um desenvolvimento maior em habilidades outras que não habilidades técnicas, né? São as chamadas aí soft skills. Existe até uma pesquisa, o PMI, aliás, né? Ele investe centenas de dólares em pesquisas no mundo, isso é muito importante para nós enquanto profissão, para nós enquanto instituto, né? Porque não só analisa o cenário atual, como também fala sobre isso, né? Informa sobre as tendências mundiais, e as pesquisas são pesquisas de campo, diretamente com empresas, diretamente com profissionais da área, com diretores, né, com C-level, então, sabe, são pessoas que vivem isso no seu dia a dia. Então, essas pesquisas, elas nos trazem informações excelentes quando a gente quer analisar o setor e verificar tendências. E dentre essas publicações do PMI, ele trouxe uma que se chama Gap de Talentos, né, que fala assim dessa questão de que a gente tem um gap enorme de talentos até 2030, né? 2,3 milhões de pessoas são esperadas aí no mercado de trabalho por ano. Por ano, né, pessoas que precisam desenvolver essas habilidades, essas soft skills e também habilidades técnicas. Somente, estou falando desse número aqui, somente para compor o mercado de trabalho. Imagina as outras oportunidades que estão ao entorno disso, né? Então, é uma tendência forte essa questão do desenvolvimento das habilidades, das chamadas famosas aí, soft skills. E tem um outro ponto também, que além disso, acho que por volta de 19, não estou bem recordado qual o ano, 19, 2020, o PMI chamou a atenção para algo importante, que ele disse assim, olha, líderes de projeto precisam se preocupar com tecnologia. E ele falou sobre algo chamado quociente de tecnologia, que é uma parte das suas habilidades precisa também estar desenvolvida em tecnologia. Nós temos o gerenciamento de projetos, ele não tem idade, né? A gente vê jovens líderes, a gente vê líderes sêniores, líderes muito sêniores, e a tecnologia permeia, né, em todas as faixas etárias. Então o PMI chamou a atenção para isso. Olha, você, para ser um líder de projetos mais eficiente, mais requerido no mercado, né, com as habilidades necessárias, você precisa estar familiarizado com a tecnologia. Isso precisa ser comum, né, a todos aqueles que querem continuar na profissão. Porque ela se apresenta de várias formas, né? Seja por novos dispositivos, seja por novos sistemas, novos formatos, novos layouts, enfim. A tecnologia tem um hall amplo aí, né, que ela dispõe para o mercado, e os líderes de projetos precisam lançar mão disso para poder efetivamente entregar melhores resultados. E quanto à inteligência artificial, como ela vai se enquadrar nisso, né? Ela vem para atrapalhar, vem para agregar, o que tu acha?
Legal. Inteligência artificial é um caminho que eu tenho estudado aí desde o iniciozinho, né, quando a gente teve a democratização da inteligência artificial generativa, lá em novembro de 22, quando a OpenAI trouxe para o mercado, né, a IA generativa. E então, desde lá eu tenho acompanhado bastante esse assunto, já me especializei, né, em alguns temas, especificamente inteligência artificial generativa. E o que eu posso dizer é o seguinte, olha, no momento ela pode ajudar ou atrapalhar, né? E aí já explico o porquê. A IA, assim, vamos pegar, por exemplo, o ChatGPT, né? Os resultados que a gente busca muitas vezes no ChatGPT ainda não são maduros o suficiente. A tecnologia de IA ainda não está madura o suficiente para que nós tenhamos uma confiabilidade assim, de 100%. Isso é o que eu acho, tá? Não é pesquisa de mercado, é o que o Alex acha em função de projetos que eu estou trabalhando, em função de vários testes que eu já fiz, né? Então, o meu grau de confiabilidade é ali 85%, mais ou menos por aí. Então, se a pessoa não está fluente, né, nessa tecnologia, isso mais pode atrapalhar, porque ou você pode ter um resultado não tão bom no uso dela, ou você pode não saber usar, né, ou ela pode te levar para um outro caminho. Então, nesse sentido, ela pode atrapalhar. Mas, né, sempre tem um mas num futuro bem próximo, e a gente sabe que isso é exponencial, isso vai agregar bastante, tá? E eu diria que hoje já agrega bastante, já está agregando bastante. De novo, para quem tem influência, para quem conhece um pouco de engenharia de prompt, né, para quem se dedicou um pouquinho, sabe que isso já está agregando muito. Veja, porque assim, hoje é possível fazer um bom plano de projeto em 1 hora e meia, 2 horas. E eu posso até citar um exemplo aqui, né? Eu como professor de MBA, agora recentemente estava dando aula com uma turma de gerenciamento de cronograma, e a gente fez um laboratório em aula, né, de planejamento de um projeto, definição de escopo, criação de cronograma, e aí nós analisamos cenários possíveis, né, turbulências, riscos, questões impeditivas, desafios que vão acontecendo ao longo do projeto, que é normal. Então, eu fui lançando desafios para a turma, e a turma precisaria utilizar a ferramenta de inteligência artificial para resolver esses desafios, né? Então, não só analisando o cenário, de acordo com o escopo do projeto, mas já dando soluções possíveis aos problemas que eu ia apresentando enquanto orientador em aula, né? E assim, qual foi o resultado disso? Em praticamente 1 hora e meia, a aula tem 4 horas, a gente pegou as últimas 2 horas finais para fazer esse laboratório. Em 1 hora e meia, nós fizemos um trabalho muito consistente de análise e resposta a riscos, soluções de problemas, muitas vezes com uma complexidade interessante. Por exemplo, utilizamos projetos de importação de máquinas fora do país, né? Utilizamos projetos que têm cronogramas um pouco mais extensos. Então foi uma brincadeira bacana assim, que a gente fez em aula. Mas o que eu quero chamar a atenção é que num curto espaço de tempo a gente conseguiu colocar no quadro verde muita solução importante, e que talvez, seguramente, nós demoraríamos alguns dias para fazer isso, né? Chamando gente para ajudar a analisar, né? Ruminando aquela situação, aquela informação, e veja, em questão de 1 hora e meia, a gente conseguiu um resultado muito significativo. Então, por isso que eu falo, né? Se a gente consegue dominar isso, certamente agrega e muito no nosso dia a dia. E não somente em gerenciamento de projetos, né? Eu já estou com um cacuete aqui de utilizar para tudo, desde tirar foto quando eu preciso pegar telefone de um carro que está passando. Nossa, assim, as aplicações são imensas, né? É só a gente começar a testar possibilidades que rapidamente isso já entra aí no nosso cotidiano. E na questão das metodologias, elas podem ser afetadas por essas novas tecnologias, pela inteligência artificial? Vai sofrer alguma alteração, alguma atualização, talvez? Sim.
Acredito que rapidamente aí para o próximo ano, algumas organizações, se não a grande maioria, vai incorporar alguma coisa de tecnologia com inteligência artificial nas suas metodologias, né? Então, assim, entendendo que uma metodologia de uma empresa é algo que ela sistematiza, ela consolida processo, ferramenta, abordagem, boas práticas, ela pode também incorporar IA dentro disso, né? Algum caminho desse processo metodológico pode ser constituído por IA, ou não, ou ela pode simplesmente entender que isso é uma ferramenta acessória nos projetos e que as equipes podem lançar mão disso para poder, de fato, entregar um resultado mais interessante. O que eu não vejo nenhum movimento de mercado em relação a novas metodologias, por exemplo, né? O que a gente tem hoje já serve bem e diria que, assim, tirando a indústria de software, que de forma geral já bebe muito da fonte de métodos ágeis, né? Scrum principalmente, que é o framework mais bem aceito no mundo, né? O restante da indústria ainda precisa se encontrar no que diz respeito a que tipo de abordagem usar, né? E aí, nesse sentido, eu entendo, aí não é pesquisa, né? Aqui é mais a minha impressão, eu entendo que um modelo híbrido funciona muito bem para a maioria dos casos. Claro que tem projetos aí que são muito preditivos, né? Eu preciso exatamente detalhar o que será feito e quando. Mas, mesmo assim, nestes casos, há oportunidade de trazer alguma ferramenta do ágil para dentro dele. E aí a gente pode entender isso como um modelo mais híbrido. Independente da indústria, seja governo, né, como eu estou trabalhando hoje, ou indústria, enfim, outros setores, né, da sociedade, o modelo híbrido tende a funcionar bem pela seguinte questão. Eu tenho uma demanda, né, dentro da organização, eu preciso de um projeto que vai entregar algo, né, num espaço de tempo a custo de X mil reais. Geralmente a liderança, né, o C-level da empresa, quer saber, gosta de saber, ok, quanto que eu vou gastar, isso vai ficar pronto quando e o que tu me entrega, né? Essas três coisas principais. Se eu não tenho essas respostas, se eu aposto de cara numa modelagem mais ágil, pode ser que eu não tenha essas respostas aí para dar no início. Então, gera um desconforto. Se a gente rumar para algo mais preditivo, né, no sentido, olha, provavelmente eu tenho uma grande chance de te entregar isto num período de tempo tal, a um custo aproximado de X mil reais, eu já dou uma expectativa, né, para a organização do que será feito, mas ao longo do caminho, para que eu chegue lá, eu posso incorporar abordagens ágeis. Isso faz bastante sentido, e as empresas que estão adotando esse modelo têm assim, uma taxa de sucesso bem importante nesse caminho. Então, só retomando, né, eu não acho que a gente vai ter assim, novidades em relação à metodologia. Entendo que pode sim fazer parte de algo metodológico, mas aí muito mais localizado dentro da organização, né? E aí, nesse sentido, se falando assim de métodos preditivos, métodos ágeis e híbridos, acho que híbrido é uma tendência que vai ainda fortalecer e ganhar bastante mercado. São muitas novidades e a gente falou também um pouco sobre as soft skills. Quais são os principais desafios que os profissionais dessa área vão enfrentar e como eles podem contornar isso? A gente tem algumas soft skills que o PMI trouxe, né, numa outra publicação, que se chama Pulse of the Profession, e lá ele fala o seguinte, olha, as habilidades críticas, né, que ele chama de Power Skills, que são encontradas em equipes de alto desempenho, são 5. Construção de relacionamento, liderança colaborativa, pensamento estratégico,
resolução criativa de problemas e consciência comercial, que quer dizer o quê? Eu tenho todas as ferramentas, né, eu domino abordagens, técnicas, processos, eu faço os devidos relacionamentos, construo, né, relacionamentos importantes, eu faço uma liderança colaborativa no sentido de dar voz, dar espaços, entender, né, os diferentes pensamentos para agregar isso no projeto, mas ainda assim eu preciso ter uma consciência comercial, preciso entender profundamente qual é o meu negócio, qual é o meu produto, como que isso impacta no mercado, quais as leis que regem, né, quais os caminhos possíveis para que isso aconteça. Então, a consciência comercial é algo que é super importante dentro desse contexto. E aí, claro, nós estamos falando aqui de soft skills, né, assim, e principalmente essas que o PMI chama de habilidades de poder, as power skills. Desafios que a gente tem para isso, realmente assim, são como desenvolver essas power skills, porque conteúdo abundante a gente tem no mercado, né? Conteúdo, tem muito curso, muita publicação, o próprio PMI traz bastante artigos, referências, publicações diversas sobre esses temas. Agora, o desafio é a gente realmente incorporar isso no nosso dia a dia para cada vez mais se desenvolver em cima delas. Aqui na Interact a gente fala bastante sobre a união da tecnologia com a teoria. E eu acho que isso pode ser muito bem exemplificado pela parceria que a Interact tem com o PMI-RS. Como que tu percebe essa junção, né, que acontece e essa proximidade, quais são as vantagens para as pessoas e para os profissionais da área? Bom, primeiro eu preciso dizer que enquanto instituição, né, PMI-RS, nós estamos muito felizes com essa parceria que já tem algum tempo, né, a Interact, sempre que a gente levanta a mão, né, é uma organização super parceira, que caminha conosco lado a lado, seja ofertar ferramentas, excelentes ferramentas de mercado, quanto também participar dos nossos eventos, né, estar junto da nossa comunidade. Então, o primeiro ponto que eu queria citar é esse, a gente está muito feliz mesmo de ter uma empresa assim, há tempo que a gente almejava, né, ter uma empresa parceira nesse sentido, e não só parceira, uma empresa que entrega um excelente produto, né? Nós saímos de uma gestão de indicadores de PowerPoint, né, que ali manualmente tinha que pedir para todo mundo, mês a mês, fulaninho, me manda aí, né, a pessoa tinha que contar na mão quantos os indicadores, as métricas, colocar no PowerPoint, enviar, alguém consolida isso, a gente está suscetível a erro, a gente está, né, sujeito aí a várias questões quando o tratamento é manual. Agora não, a gente tem uma ferramenta robusta, importante e que, para a liderança, né, do Instituto, entrega algo que é essencial, que é a informação consolidada, são os números, são os impactos dos projetos que a gente faz, né? PMI-RS, apesar de ser uma organização sem fins lucrativos, né, mas tem uma carteira de projetos importante que roda anualmente. Então, todos os anos, né, nós sentamos, fazemos nosso planejamento estratégico, definimos a nossa carteira de projetos que será realizada no ano, né? E, claro, essa carteira de projetos, ela tem, o seu core business é desenvolver a nossa comunidade, né? A gente produz muito treinamento, evento, né, consciência sobre gerenciamento de projetos, então muitos dos nossos projetos tocam essas questões. Mas a gente tem vários outros projetos também em outras áreas, né? O PMI-RS é um dos capítulos aí, posso afirmar para vocês, destaque, Brasil, América Latina, né? E não sou eu que falo isso, são outros líderes de outros capítulos que falam isso para a gente. E muito desse destaque vem porque o nosso portfólio de projetos, ele toca empresas privadas, toca setor público, toca terceiro setor, né, é voltado a pessoas, assim, então realmente a gente consegue transitar muito bem em diversas áreas. Como é que a gente faz? Como é que a gente consolida todo esse resultado, todo esse impacto, né, no final do ano para entregar para o PMI global e não só no final, mas como é que a gente consegue ir acompanhando, né, se as coisas que a gente faz têm dado resultado? Somente com uma ferramenta dessa embaixo do braço para a gente poder ter assim, a real informação, né? Aquele indicador pronto, fechado, lapidado e que a gente
no momento que precisa, né, em tempo real, vai lá, extrai ali um extrato de qual é o panorama atual e aí consegue tomar decisão em cima disso. Então, só para reforçar aqui, né, a gente está muito feliz com essa parceria e mais feliz ainda de poder fazer uso de um software, né, que é um dos produtos da Interact, que é o Suite SA, que ali tem vários módulos que a gente está usando, né? São módulos essenciais e importantes, não só de gerenciamento de projetos, tem gestão eletrônica de documentos, tem Canvas, nossa, tem uma variedade de coisas ali absurda. E a gente tá usando e está muito feliz, porque já era, como eu citei antes, né? Era algo que a gente almejava. A gente queria fazer uma gestão com um software que realmente desse um retorno que a gente precisava. Veja, nós já usamos outros softwares, né, assim, de gestão de portfólio, mas não teve uma adesão e mais em função de alguns bloqueios à ferramenta ou até desafios na hora da gente implementar isso ou na hora da gente imputar informações. Então, nós ficamos um tempo sem ferramenta e agora a gente está muito feliz com essa parceria aí. Sem dúvidas, a Interact também está muito feliz com essa parceria, até porque um dos principais objetivos da empresa é também apoiar o desenvolvimento dos profissionais das áreas de relacionamento. E agora vem a pergunta, né? Deixei essa pergunta estrategicamente para o final. Se tu pudesse dar 3 conselhos para os profissionais se prepararem cada vez mais ou se sentirem mais preparados para este próximo ano na gestão de projetos, quais tu daria? Bom, conselhos é difícil, né? Assim, eu posso falar algo que eu entendo, baseado na minha vivência, né? Naquilo que eu tenho visto, naquilo que eu tenho praticado, naquilo que eu tenho ouvido junto aos meus pares, aos meus colegas, né? E até complementando a pergunta anterior que você fez sobre tendências, né? E assim, os desafios, né? Como é que a gente supera? Nós temos uma tendência, ok? Como é que a gente faz para chegar lá, né? Para poder estar empoderado daquelas habilidades que a gente precisa. Primeiro desafio que eu acho importante citar é a questão tempo, né? O quanto eu tenho que dedicar de tempo para esse desenvolvimento das power skills, por exemplo, das habilidades críticas, né? Como é que eu encaixo isso no meu dia a dia, que geralmente, né, quem é profissional de mercado está sempre com a agenda muito apertada, muito atribulada, né? A gente vai para o trabalho, mas o trabalho, né? A gente sai para o trabalho, mas o trabalho não sai da gente, né? Aquela frase. Então, assim, não tem mais aquela história de você... claro, estou falando aqui no nosso nicho de gerenciamento de projetos, né? A gente não atua mais em horário comercial, né? A gente atua num tempo que ele é elástico, né? Quando a gente fala em gerenciamento de projetos. Então, como é que a gente dedica um tempo importante para desenvolvimento dessas power skills, né? Não é a falta de conteúdo, não é isso, né? Conteúdo tem muito. Agora, o desafio é o tempo para a gente poder fazer isso. Um outro desafio é como é que eu pratico isso, né? Estou estudando, né? Ok, beleza, teoricamente, mas como é que eu ponho em prática? E veja, muitas vezes tem várias pessoas que querem entrar na área de gerenciamento de projetos e não tem espaço dentro da sua própria organização. Aconteceu comigo, né? Eu vinha estudando, estava louco ali para botar a mão na massa, gerenciar algum projeto e não tinha espaço na organização que eu estava na época. Isso há muito tempo atrás. E eu já conversei com várias pessoas e isso acontece, isso é muito comum. Mas por quê? Porque você ainda não é uma referência na área, né? As pessoas não te enxergaram como um líder de projetos. Então, enquanto você não sair dessa posição, você dificilmente vai encontrar um espaço para isso. Então, é um desafio também, como é que eu pratico, né? Se eu estou me desenvolvendo em algo, eu preciso de tempo para isso e depois eu preciso praticar isso. Então, são os 2 desafios que eu trago. Em relação aos conselhos, que não vou chamar de conselho, eu vou chamar assim de dicas, né, que eu posso dar baseado na minha vivência, na minha experiência, eu citaria 3, tá? 3 dicas aí bacanas. A primeira, o uso de inteligência artificial em projetos, né? Sugiro fortemente que profissionais da área estudem isso, pratiquem isso, façam cursos disso. Não tem volta, não tem como não utilizar. Não vamos desprezar, né, o que foi feito até hoje em relação ao gerenciamento de projetos. Só que
vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais rápido, vai ter muito mais qualidade, né? Então, o uso de IA em projeto é uma dica que eu dou. Estude engenharia de prompt, comece a aplicar tudo, não só em projetos. Como eu falei, teste as coisas do seu dia a dia, né? Então, essa é a primeira dica que eu dou. A segunda, se envolva com o capítulo do PMI. Né? O que é um capítulo do PMI? É uma filial do PMI localmente, né? Fisicamente num estado de um país, como a exemplo nós aqui, PMI Rio Grande do Sul. Nós somos uma filial do PMI global, né? E por que isso existe? Porque isso serve para fomentar a comunidade local, para criar uma rede de relacionamento, para discutir sobre melhores práticas, para a gente poder fazer evento, né, congressos, seminários, enfim, trazer especialistas de outros estados, né, que são referência, poder trazer esses caras, colocar lado a lado com a nossa comunidade aqui, e principalmente ampliar o leque de contatos, né? Se eu quero me tornar um profissional de projetos, ou se eu já sou e quero daqui um pouco permear em outras áreas, quero ter melhores oportunidades, eu tenho que estar no meio desses caras, né? Eu tenho que estar no meio dessa rede interconectada. E um capítulo do PMI, ele é excelente para isso. Ele te ajuda a formar essa rede. Né? Então, a segunda dica que eu dou é essa. E além disso, né? Quem não tem experiência em gerenciamento de projetos, um capítulo do PMI vai te trazer essa experiência. Eu costumo dizer também que estar dentro de um capítulo, voluntariar dentro de um capítulo, tem duas formas, né? Você pode ser um filiado, né, que tem um tipo de participação, e você pode ser um voluntário. Profissionais já de mercado em gerenciamento de projetos geralmente são filiados, né? Então eles estão sempre junto da comunidade, ampliam o leque de relacionamento, participam dos eventos, participam do treinamento, ou seja, estão conectados com a profissão, né? Bebem direto da fonte, analisam tendências, então são profissionais que estão ali junto conosco. Mas também tem os profissionais aí, os entrantes na profissão, né? Que aí por meio do voluntariado, eles podem aplicar, podem se testar, né? Podem, não só nessas power skills, mas também com diferentes papéis de projeto, podem liderar projeto, enfim, o caminho é bastante longo no sentido de, não longo, mas é diverso, né? Você pode ter diferentes ramificações quando você faz um voluntariado. E ali, como eu costumo dizer, o voluntariado profissional do PMI, ele é um MBA na prática e de graça. Veja isso, ele é um MBA na prática e de graça. Você vai entrar sabendo pouco e vai sair sabendo bastante. Por quê? Porque você vai ter vivência real em projetos, você vai ser apoiado e acompanhado por profissionais de projetos. Então, poxa, para que melhor que isso, né? E não pagando nada, o único pagamento é a sua boa vontade e o seu tempo ali disponível para estar com a gente. E o terceiro ponto, e assim, não é puxar assado, né? A brasa pro meu assado porque eu sou do PMI. Não, é porque eu comecei como voluntário, eu sei o que eu tô falando, né? Eu tive excelentes oportunidades dentro do capítulo Rio Grande do Sul, né? E ainda tenho, mesmo como presidente, ainda tenho. Então, tô falando por experiência própria. E o terceiro, a terceira dica que eu trago aqui, que também é uma das minhas especializações, né? Você precisa desenvolver habilidades de produtividade pessoal e gestão do tempo. Isso vai ao encontro do que eu citei, né? Na nossa agenda atribulada, como é que a gente para e organiza para poder desenvolver, né, processos, ferramentas, abordagens e principalmente as nossas power skills aí, que é uma tendência forte para esta década ainda, né, até 2030, o PMI acredita que essas 5 power skills serão aí as mais demandantes pelo mercado, né? E aí, claro, cada período de tempo vai surgindo coisa nova, inteligência artificial, daqui a um pouco vai surgir outra coisa, e aí, como é que fica o nosso dia a dia no meio disso? Por exemplo, eu que tenho família aqui, tenho o Murilo com 11, a Milena com 8, eu tenho minha esposa, né, e tenho aí, atuo com várias organizações, como lidar com isso, né, ao mesmo tempo. Então, a última dica que eu posso dar é essa, né, assim, estude produtividade pessoal, gestão do tempo, tem várias técnicas na internet para isso, então é algo aí que você pode lançar a mão para poder melhorar não só profissionalmente, mas
pessoalmente também, né? Porque a gente, de vez em quando, precisa estabelecer bem os limites, né? De trabalho, casa, família, mas nem sempre isso é possível. Então, uma gestão do tempo bem feita faz com que você consiga suavizar, né, essas transições, esses limites. A gente podia ficar aqui por muitas horas falando sobre as tendências e tudo que já é e ainda vai ser imprescindível para a área de gestão de projetos. Mas para saber mais, né, acho que já deu para dar uma boa pincelada. E quem quiser saber mais pode ir também acompanhando as nossas redes sociais e também o Alex através das redes sociais dele. Alex, compartilha com a gente as tuas redes sociais, onde a gente pode te encontrar, e também o PMI. Claro, compartilho sim, com muito prazer. Estou nas redes sociais, para você me encontrar é bem fácil, Alex Rosa RS, né? É o mesmo nickname ali para LinkedIn, Facebook, Instagram, Alex Rosa RS de Rio Grande do Sul, né? Sou um pouco bairrista e, na verdade, foi a forma que eu encontrei de personalizar o meu nome ali. Então, Alex Rosa RS, você me encontra nas 3 plataformas. E para quem... Até faço convite, né? Quem quiser se conectar comigo aí, por favor, me adiciona lá, será um prazer a gente conversar. E o PMI Rio Grande do Sul tem o nosso site lá, pmirs.org.br. É um site que está constantemente atualizado, né? Assim, a gente tem uma diretoria de comunicação excelente, então todo o conteúdo que está na rede é conteúdo atualizado. Então, você pode ter certeza que se você entrar no site, entrar no LinkedIn, entrar no Instagram ou Facebook do PMI Rio Grande do Sul, o que vai estar lá são conteúdos atualizados. E convido a você a entrar, acessar nosso site, ver a agenda de eventos, ver os próximos treinamentos. Alguns deles são gratuitos para a comunidade, alguns têm custo, né? Também tem ali oportunidade de voluntariado, tem oportunidade de filiação, né? Como é que funciona a filiação, quais são os benefícios, tudo tem no site, como também os principais contatos, tá? Se você tiver interesse, acessa aí pmirs.org.br, você vai estar muito bem servido de informação. Muito obrigada pela tua participação, pela tua disponibilidade e também por ter compartilhado tanto conteúdo com a gente. Sem dúvidas, já deu um belo norte para os profissionais se prepararem para o que está por vir para o ano que vem. E vamos chegando ao fim, então, desse episódio. Para ficar por dentro dos conteúdos da Interact, vocês também podem acessar o nosso site www.interactsolutions.com e nos seguir no YouTube, no LinkedIn e no Instagram através do @interactsolutions. Valeu, Bianca, muito obrigado. Como eu falei, é um dos meus primeiros podcasts aqui. Estou muito agradecido pelo convite. É um prazer compartilhar com a audiência aí da Interact esse conteúdo que eu adoro, que é gerenciamento de projetos e tendências para os próximos anos. Um abraço a todos. A gente deseja também que a gente se encontre em breve e até mais.